Bom dia, meu povo. Apareci, gente. Dei um descanso ontem de mim para vocês, tá, gente? Dei uma sumidinha ontem, né? E também descansei vocês de estar me vendo aqui todo dia, né? Ontem eu fiquei ausente, tá, gente? Mas eu não estava em casa, né? Como eu falei para vocês, ontem eu passei o dia com a minha mãe, tá? Hoje eu vou à noite, que eu já expliquei a vocês o porquê, né? Da escala ter mudado. Enfim, passei o dia todo com a minha mãe ontem, cheguei à noite, né? E quando eu estou com ela lá, gente, eu poderia gravar um vídeo sem problemas, mas eu não quero expor, como eu já expliquei também a vocês, mais a minha família, tá? Fui orientada, inclusive, por uma advogada que procurei para tomar algumas providências, né? Como vocês também sabem, que tudo eu conto para vocês, e ela me orientou a não mais expor a minha família, ninguém da minha família, porque vocês sabem muito bem o motivo, que eu já também expliquei para vocês, tá bom? Então, quando eu tô lá, nada de vídeo, nada de exposição familiar. Só quando eu chego aqui, que eu que sou pública, a pública aqui sou eu, entendeu? Embora muitas pessoas, né, não entendem como é que funciona a coisa corretamente, mas aí tem um ditado que diz assim: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, né, gente? E assim é a vida. Então, eu só pude fazer hoje, que ontem eu cheguei tão cansada, gente, mas tão cansada, porque durante o dia, né, eu tive que fazer tudo na casa da minha mãe para ela. Claro, como todas nós, né? Fiz o almocinho dela, ela adorou meu almoço, disse que estava uma delícia. E cuidei da casinha dela, como se fosse ela que estivesse cuidando, do jeitinho que ela gosta, entendeu, gente? Então, cheguei muito cansadinha. Então, vocês me desculpem, né? Me perdoem pela ausência de ontem. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, não, o pessoal vai até gostar, porque vai ficar um pouquinho, né? Assim, sem me ver, descansar, né? Da minha figura. Mas agora eu tô de volta, gente. Hoje é véspera de São João. Vocês estão vendo aqui, gente, pela janela, que dá para ver que o sol não está muito forte, graças a Deus, está legal mesmo. Mas choveu durante a noite, madrugada, pela manhã, bem cedinho, quando eu acordei, estava chovendo, ou agora deu uma trégua, mas aquela chuva fininha, sabe, gente? Nada daquela chuva grossa. Agora, de madrugada, foi uma chuva mais forte, tá bom? Mas tá ótimo, né? Todo São João é assim. E eu vou passar hoje a noite de São João, a véspera, né? Que todo mundo aqui no Nordeste comemora hoje, gente. Hoje, em todos os lugares que você for aqui no Nordeste, tem festa. Tem festa. Mas eu não vou participar, porque, como falei para vocês, a prioridade na minha vida hoje é a minha mãe e é com ela que eu vou estar na noite de São João, tá? Mas a gente vai comer as nossas guloseimas, que já estão compradas, né? Já comprei tudo que tinha que comprar, minha mãe também. Meu marido tá colocando o fogareiro lá, já colocou no carvão. Tá com a panela de pressão cheia de milho cozinhando. As minhas filhas, mais tarde, elas vêm ficar tudo aqui com o pai delas, né? Para poder brincar aí o São João, que é bem animado. Mas eu não vou estar em casa, vou estar lá com a minha mãe, que também lá é animada. A gente só vai assistir, tá? E comer. E é muito bom, gente. A festa de São João aqui do Nordeste, para quem conhece, sabe que eu não estou mentindo. É muito bom, é muito animado. Na minha época de juventude, nossa, nesse dia de hoje eu estava assim, ó, tão feliz, mais feliz do que pinto no lixo quando eu era jovem, porque eu brinquei, gente. Porque eu já falei para vocês que eu sou festeira demais, sempre fui. Imagina eu jovem, até hoje eu velha sou. Imagine jovem como eu não era festeira. Então, tudo que era festa eu participava. Mas hoje a gente já chega a uma certa idade, não tem mais aquele gás, né? Aquela saúde, aquela disposição. Aí a gente vai maneirando, né, gente? Faz parte, é a lei natural da vida, ok? Mas vamos ao que interessa. Tá falando demais, ou não, né? Porque eu fiquei com saudade de vocês, aí tô assim, falando que nem uma matraca. Mas vamos ao vídeo de hoje. Gente, eu vou reagir hoje, né? Ao vídeo do Brasil-Portugal, onde ele ontem mostrou, né? O Francisco Índio, com a família, a tia Miriam também estava lá, fazendo as honras, né? Representando o Brasil-Portugal. Todo mundo sabe que o Brasil-Portugal já falou várias vezes aqui que a tia Miriam e o marido dela são os representantes do Brasil-Portugal, como ele mora fora do Brasil, todo mundo sabe também. Então,
a tia Miriam e o Francisco, que também é o marido da tia Miriam, se chama Francisco, eles são os representantes legais do Brasil e Portugal lá em Esperantina, no Piauí. Entende? E aí, até quando a tia Miriam estava lá, se eu não me engano, parece que o Brasil e Portugal ligou, não é? Que ele queria conversar ao vivo lá com o índio, mas a internet não tinha sido instalada ainda na nova casa, porque, para quem não sabe, o índio já está morando na nova casa dele com a família, né? Eles mostraram ontem, fizeram uma pequena comemoraçãozinha, um lanche, né? Tia Miriam disse que comprou refrigerante, ela mostrou lá em cima da mesa, refrigerante, botaram fora da casa, um refrigerantezinho, um bolinho, essas coisinhas, né? Essas guloseimas, para eles comemorarem. Mas ainda vai ter a comemoração oficial, tia Miriam falou. E, nossa, a Aparecida, que é a esposa do Francisco Índio, estava muito feliz. O índio também, enfim, né, gente, não é para menos. Sair da onde eles saíram para uma casa digna, uma casa decente, para eles morarem, se abrigarem, né? Agora pode chover, que eles não vão ficar mais na lama, como eles viviam na lama, porque viviam literalmente na lama, todo mundo sabe disso, e nenhuma providência era tomada pela pessoa responsável por expor a figura deles e a miséria deles, que era o Chico Coebe, né? O Chico Coebe só ganhou muito dinheiro às custas de meses e meses mostrando a carência, a miséria, a fome do Francisco Índio e sua família, e nada fazia, nenhuma providência era tomada, nem para matar a fome, muito menos para tirar a família daquela miséria, né? Junto com o Francisco Índio. Mas aí apareceu quem? Uma pessoa que nem aqui no Brasil mora, mas é brasileiro, que chama-se o Brasil Portugal. O nome dele é Vanderlei, mas a gente conhece popularmente aqui na plataforma como o Brasil Portugal. Se sensibilizou com o que viu, não é? Ficou também revoltado, como todos nós na época, como é que uma pessoa deixa uma família passar aquela necessidade toda, tendo dinheiro em caixa, dito por ele próprio, mas não podia mexer, porque era para a saúde do Francisco Índio. Aí nem cuidava da saúde do Francisco Índio, e nem tirava o Francisco Índio da miséria, não matava a fome dele e da família, e o dinheiro no cós da calça. Aí é para se lascar, né, gente? Aí a gente não dá para ser feliz desse jeito, não. Aí quando a gente fala, porque eu mesmo falei e falo, a gente não presta, a gente é fofoqueiro, a gente não presta de forma nenhuma, né? Porque resenhista aqui não presta. Sabe por que resenhista não presta? Porque resenhista não tem papas na língua e resenhista tira as máscaras de muitos aqui. Aí por isso que a gente tem essa fama. Mas quando a gente sabe que faz um trabalho correto, um trabalho digno, a gente tá nem aí para as pessoas que nos chamam disso e daquilo, porque a gente sabe que tudo aquilo ali são pessoas da mesma laia de quem faz o errado. Porque quem não é conivente com o errado está do lado dos resenhistas. Agora, quem é conivente com o errado, aí fica no lado de quem está fazendo o errado. Simples assim, esta é a minha opinião, tá, gente? Então, ó, tô nem aí para o que falem. Falem mal, mas falem de mim. Contanto que eu tenha consciência, eu tenha ciência que o meu trabalho é um trabalho verdadeiro, um trabalho decente e honesto. Para mim é o que basta, tá bom? Quem quiser acompanhar o meu trabalho desta forma, eu só agradeço, tá bom? E quem quiser pender para o lado da safadeza e da mentira, fique à vontade. Nós temos o livre-arbítrio, né, gente? E também, quando a conta chega, a gente tem que pagar. Eu não tenho medo de pagar a conta, porque eu não devo nada a ninguém. Eu falo tudo que é verdadeiro. O meu canal é conteúdo de verdades e não de mentiras, tá bom? E aí, gente, nossa, eu fiquei super feliz, gente. Super feliz em ver a alegria, a felicidade do índio e da família dele, gente. Morando numa casa decente, ela ainda estava arrumando, né? Estava ainda naquele clima de mudança, mas, gente, eles já estavam muito, muito bem, muito felizes, só em saber que quando chover eles não vão ficar na lama, não vão se molhar. Nossa, gente, a casa tá linda. E olha que ainda falta terminar algumas coisas, mas do jeito que tá, que eles entraram, porque tia Miriam falou que o Francisco Índio estava numa agonia, e ele tinha toda a razão, porque aonde ele estava, né, que um casebrezinho, que parece que é da filha da Aparecida, uma coisa assim, chovia muito. Tinha muitos bichos, cobra, aranha, disse que inclusive uma aranha caranguejeira tinha mordido até a filha do índio. É um perigo, né, gente? Então ele estava muito agoniado. Quando chovia, era lama, era pingueira, era goteira. Então ele falou, né, para tia Miriam, minha casa não já está pronta, então eu vou para lá. Do jeito que tiver, porque já está habitável, né? Porque se não tivesse, mas já está habitável. Muita gente criticou, gente, a cerâmica,
que o Francisco Índio escolheu, mas a casa é dele, o gosto é dele, né, gente? Cada um tem seu gosto, então a gente tem que respeitar. Porque, olha, é muito difícil você ver uma casa construída por doações e estar naquele nível que a casa do Francisco Índio está, gente. E tudo isso graças a quem? Ao Brasil e Portugal, a dona Irmelinda, que mesmo saindo, não é, sem terminar o projeto, mas ela colaborou, entendeu? Então, temos que agradecer a dona Irmelinda também. Agradecemos ao Ednardo, né? Porque o Ednardo foi quem construiu a casa, junto com os voluntários, né? Ednardo tem um canal, Ednardo Missão de Construir. Ele também está de parabéns. Um excelente profissional. Fez tudo direitinho, maravilhoso. Enfim, gente, teve muitos altos e baixos, muitas encrencas, muitas fofocas, muita gente do lado do mal, querendo derrubar o projeto, querendo atrapalhar. Mas graças a Deus, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. E Deus abençoou, Deus tomou a frente do projeto da Casa do Índio. E a Casa do Índio está aí, construída, entregue ao índio, onde ele e a família estão hoje morando com dignidade, graças à Gangue do Bem, a nós resenhistas. Até ontem a tia Miriam falou muito do Vânio, que deu muita força, o tio Erli também, enfim. Todos nós resenhistas, né, gente? Cada um à sua maneira, do seu jeito, deu a contribuição ajudando, divulgando o projeto, pedindo para as pessoas chegarem junto, para fazerem a doação. Enfim, gente, cada um ajudou como pode, né? Como pôde, da sua forma, mas não deixou de ser uma ajuda, né? Tem os doadores, que esses aí são o principal de tudo nesse projeto, são os doadores, né? Então, nós agradecemos aos doadores, aos resenhistas, ao Ednardo e sua equipe, não é? A tia Miriam com o marido, que até hoje está lá, dando assistência à família, como eu disse para vocês, a tia Miriam e o esposo dela são o representante, estão representando lá em Esperantino, no Brasil e Portugal, que ele não pode estar lá, né, gente, que ele mora em Portugal, em outro país, então fica inviável para ele estar organizando as coisas, então ele conversou com a tia Miriam e o marido da tia Miriam e pediu, né, essa ajuda, e de prontidão a tia Miriam e o marido colaboraram com todo o projeto e estão lá dando assistência. A tia Miriam foi uma mão na roda no sentido da saúde do Francisco Índio, acompanhando ele na consulta, nos exames, enfim, gente. Foi um mutirão de ajuda de pessoas unidas, pessoas do bem, para ajudar o Francisco Índio a hoje ele ter uma casa digna para morar junto com a família dele e não estar passando mais fome, tá bom? Agora, é bom que as pessoas entendam, gente, que o projeto foi realizado, faltam algumas besteirinhas, mas vai ser feito. E daqui para frente, gente, o índio com a sua família vão ter uma moradia digna e ele vai tocar a vida dele, porque o índio é um homem novo, é um homem trabalhador, entendeu? Acredito eu que a esposa dele também, agora que está numa casa decente, até na hora que eu vi a casa pronta, que eu assisti o vídeo, fiquei assim pensando, se eu fosse a esposa do índio, eu faria, não sei se ela sabe fazer, se ela gosta, enfim. Como ela tem criança pequena, para trabalhar fora aí é difícil, né, gente? Zona rural, trabalho é muito difícil. Se já está difícil na capital, imagine na zona rural. Mas assim, ela poderia, isso foi só uma ideia, né, que passou pela minha cabeça quando eu vi a casinha pronta. Ela tem aquela bancada ali, eu disse, aí dava para ela fazer uns docinhos, uns bolos de pote, uns salgadinho. E o Francisco Índio, enquanto ele não arruma um emprego, se ele tiver uma bicicleta, ele colocaria no bagageiro da bicicleta e ia vender na cidade, nas escolas, nas portas das empresas, entendeu, gente? Na cidade, né? Venderia de porta em porta, era um dinheirinho que ia entrar, porque alguma coisa eles têm que fazerem, tá? Para se sustentarem, a gente sabe como é difícil emprego em interior, gente. Emprego de interior, ou você trabalha no comércio, que não é grande, né, gente? É pequeno. Geralmente, os comércios de interior, quem trabalha mais são as pessoas da própria família e muito, assim, amigos, né? Você monta um mercadinho, você já bota um filho, já bota uma cunhada, entende? Um amigo. É assim que funciona no interior. Ou na prefeitura, que não comporta a cidade toda trabalhando lá, né? Não sei se lá onde eles moram, na Esperantina, tem alguma indústria, não sei. Acho que não. Mas se resume nisso, gente. Trabalho é muito difícil. Eu digo isso porque minha filha morou muitos anos em interior, né? E quando uma cidade tem banco, no caso,
O meu genro era o gerente do banco, é mais como é que eu digo, gente? Uma opção de trabalho, né? Mas é só isso mesmo, quando tem banco, porque às vezes nem banco a cidade tem, né? Então eu fiquei super feliz e me passou pela cabeça essa ideia, tá? Aí não sei se a esposa do Francisco Índio, sei lá, teria, né, vontade de trabalhar com isso, porque eu trabalhei, tá? Antes de me aposentar, antes de ter canal aqui na plataforma, antes de cuidar da minha neta, porque eu, antes de Laricinha ficar comigo, né, ela estudava à tarde, então eu passava só a manhã com ela e eu ia lá a tarde toda na escola. Aí era justamente quando eu levava ela para a escola, que eu vendia lá na escola dela mesmo, os meus docinhos, os meus salgados, bolo de pote que eu mesmo fazia. Tem que se virar com alguma coisa, entendeu, gente? Já esse ano ela já está estudando pela manhã. Mas, enfim, foi um tempo que eu trabalhei com doces e salgados que me rendia. Não é que você ficar rica, né? E até pode ficar, porque às vezes a pessoa começa assim devagarinho, daqui a pouco você abre uma doceria, você abre uma casa de bolo, enfim, gente, tudo tem um começo. Então, eu deixo essa dica aí para a esposa do Francisco Índio, não sei se ela tem aptidão para isso, porque também tem que ter aptidão, e também não sei se ela quer ou se ela gosta, mas enfim, tá uma dica aí, porque agora o mais importante eles têm, que é um teto digno para morar, né, gente? E graças a todas essas pessoas que eu falei aqui, e mais uma vez eu agradeço a cada uma dessas pessoas, tá? Que todos nós juntos apoiamos o projeto encabeçado pelo Brasil Portugal, que está de parabéns. Entre trancos e barrancos, ele seguiu firme, nunca desistiu, está aí entregue à casa do Francisco Índio. Infelizmente, o Brasil Portugal não pôde falar com o Francisco Índio ontem, porque a internet ainda está lá na outra casa que o Francisco Índio estava morando e o sinal estava muito ruim. Mas, enfim, ele ligou, ele está ali sempre junto, ele está vibrando também, está agradecido demais à Gangue do Bem, ao Ednardo e sua equipe, enfim, a todos, né, gente, que juntos, isso que eu digo, gente, o povo unido jamais será vencido e o bem sempre vencerá o mal, não adianta. Criam as dificuldades, mas o bem permanece quando você está aí num projeto como o Brasil Portugal encabeçou esse, deu tudo certo e hoje a casa do Francisco Índio está entregue, uma casa linda, muito, muito linda. Parabéns a todos nós, né, gente? E principalmente ao Brasil Portugal e à Gangue do Bem, que nunca, em nenhum momento, com todas as dificuldades, o Francisco, o Ednardo, enfim, todos, mesmo em meio a muitas dificuldades, não desistiram de terminar o projeto da casa do Francisco Índio. Então, parabéns. E é isso, gente. Quem não viu ainda esse vídeo, quiser ter, né, a curiosidade de conhecer a nova casa do Francisco Índio, ver a felicidade que o Francisco Índio está estampada na cara dele, a esposa, não cabia de tanta felicidade, né? Então, enfim, a família dele hoje tem sim uma casa digna para morar, ok? Agora é só tocar a vida, cuidar da saúde, que na foto parece que ele fazia uns exames, uma coisa assim, mas ele vai ficar bem em nome de Jesus, e tocar a vida e viver feliz junto com a sua família, né, gente? Então é isso, gente, um grande beijo para vocês. Se der, mais tarde eu volto. E um feliz São João para todos vocês. Aqui no Nordeste é só festa. Beijo, gente!